Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea porque o clube está ameaçando entrar em um processo judicial contra a Federação Ucraniana e contra Mikhail Mudryk em relação ao caso de doping do atacante ucraniano, né? Já que assim, para quem não sabe, né, vou atualizar o caso. Ano passado, acho que em meados de outubro, novembro, né, o Mudryk foi afastado sem muitas explicações do elenco do Chelsea, né? Tipo, ele estava jogando até com certa frequência na Conference League, entrando em algumas partidas da Premier League, inclusive até alguns gostando, parece que ele estava evoluindo um pouco, só que aí veio a notícia, né? Ele está afastado, o Matt Walsh, que foi o primeiro a vir falar que era um caso de doping, e assim, né, nesses últimos momentos assim desse caso, que o caso assim, pouca coisa está sendo realmente revelada, ele continua sendo afastado, não há uma punição oficial, ao mesmo tempo que eles esperam, né, a segunda amostra, mas até agora, quase um ano depois, não tem o resultado dessa amostra. E assim, o que acontece? Saiu uma notícia recentemente, né, de que o Mudryk, ele teria tomado uma injeção de células-tronco de uma vaca, parece um negócio Family Guy, né? E essa vaca teria a produção da substância proibida, o melódio, né? Porque assim, ele estava reclamando de dores nos treinos e aí o médico veio com a solução mágica, né? Essas células troncos de vaca vão regenerar seus tecidos e com isso você vai voltar novo em folha rápido pra caramba. O que pode dar errado? Com certeza, né? As piores ideias da história da humanidade vêm acompanhadas dessa frase antes de sua execução. O que pode dar errado? Deu errado. Doping para tentar recuperar a tempo de jogar pela seleção ucraniana na data FIFA, ele tomou essa injeção e aí a gente vê que deu errado e o Chelsea, obviamente, que investiu o trocado, assim, o troco de bala, 70 milhões de euros fixos no jogador, mais 30 milhões de euros em bônus, né, que até agora, pelo que tudo indica, não foram alcançados. Então o Chelsea pode relaxar por enquanto em relação a isso, né? Mas fato é que, assim, eles ainda têm que pagar, né, esses 70 milhões de euros, acho que já pagaram em parcelas, se bobear já tá tudo pago, né? Mas a verdade é que foi um investimento muito caro e se a Federação Ucraniana é responsável pela suspensão dele, o Chelsea está no direito de processar e exigir uma indenização, visto que o Chelsea está perdendo investimento, né? Tipo assim, e mais do que isso, desvalorização de um ativo, porque melódio é uma das substâncias ligadas a anabolizantes. Então, a pena normal para quem é pego com melódium é de mais ou menos 4 anos, né? Pode ser que ela seja reduzida, na maioria dos casos entra um recurso, aí depois de algum tempo parado o pessoal consegue reduzir em 1 ano e meio, 2 anos, né? Mas não é nos planos, não está nos planos do Chelsea definitivamente, né? Ter um jogador suspenso por tanto tempo, né? E assim, ao fim da suspensão, no caso seria ali em 2028, né? O Mudryk acho que vai estar com 28 anos de idade, né? Ainda vai ter 3 anos de contrato, porque assim, né, os contratos longos do Chelsea têm seus pontos bons, mas também tem seus pontos negativos, né? E assim, ele vai estar muito desvalorizado. Além de não ter jogado esse tempo todo, o Chelsea seguiu em frente, né? O Chelsea, ele contratou o Jamie Byron Gittens, melhor dizendo, o Alejandro Garnacho, não é, e ele também tem o Giovanni Quenda, não é o comportamento de alguém que tem segurança de que o Mudryk vai voltar, de que, não, daqui a pouco o Mudryk tá de volta com a gente, aí é todo mundo feliz, né? Não é o caso, o Chelsea já tá claramente preparado para seguir em frente em relação ao Mudryk, é uma pena pro jogador que vivia um momento bem interessante, mas faz parte, né? Tipo, o Chelsea tem que seguir em frente, não pode ficar confiando, não. No recurso eles vão conseguir reverter, etc. E agora fica uma situação em que processar o jogador, meio que assim, pode chegar a quebra de relação entre clube e jogador. E talvez o Chelsea talvez não procure uma indenização, mas procure o quê? Rescisão de contrato. Por quê? O Chelsea vai ficar pagando o salário do jogador que está suspenso por doping esse tempo inteiro? Inclusive o Chelsea no momento faz isso, né? Tá pagando o salário dele, falou isso, mas a verdade é, deu o suporte, mas se a resolução não é positiva, por que o Chelsea tem que arcar? Até porque não é o erro do Chelsea. Tudo isso aconteceu na Federação Ucraniana sem a anuência do clube. Porque tudo indica isso, né? Nenhum clube vai aceitar que um jogador passe por um tratamento experimental. Por isso processa para o jogador também. O jogador, ele tem que pedir recomendação ao clube que ele joga antes de passar por qualquer tipo de tratamento milagroso. Então, assim, eu acho que é um jogador que claramente mostrou se esforçado, mas eu acho que isso pra mim é as medidas desesperadas de um jogador que tem muito hype, né, que veio com muitas expectativas e não tá cumprindo com tais expectativas, né? E aí tá doido para dar certo, etc. E aí no desespero toma atitudes que ele não sabe muito bem as consequências, e as consequências são graves,
Vamos ver se o Chelsea consegue uma rescisão, mas fato é que entra para o pote das piores transferências da história do clube, sem dúvida nenhuma, né? Porque, assim, investimento pesado, né? 70 milhões de euros no mínimo, cara. Isso não tem como você jogar, tapar o sol com peneira nesse caso, né? É um investimento pesado que nunca vai ser recuperado pelo Chelsea. E mais do que isso, né? Tipo, um jogador que vendia uma promessa muito grande, no final não entregou nem quando estava limpo, né? Vai ser verdade, não. O Mudryk, ele encantou alguém no Chelsea? Vocês acham que o Mudryk um dia lá ia explodir, ia jogar pra caraca, né? Eu pessoalmente acho esse um jogador, eu já falei aqui, eu acho ele melhor que o Garnacho, acho melhor que o Gittins, mas não porque o Gittins e o Garnacho são super jogadores, que o Mudryk é um super jogador, é porque eu acho esses caras ainda mais crus do que o ucraniano, sinceramente. E eu não sei se esses dois têm o mesmo nível de talento, que de fato o Mudryk tinha talento, mas esse é o risco que se tem ao investir pesadamente apenas em promessas, né? O Chelsea não foi atrás de algo consolidado, de algo mais fixo, e no final, a meu ver, nesse caso, caiu de cara no chão, né? Pisou na banana e caiu de cara no chão. E aí que eu fico pensando, né? E se esse dinheiro, na época, fosse investido no Rafael Leão? Tudo bem que pode ser um efeito dominó. Se fosse atrás do Rafael Leão e já produzisse imediatamente, toda a política de transferência do clube seria distinta, né? Não sei, até assim, não estou colocando na régua desse jeito, porque na época ele tinha menos de 25 anos, né? Então estava dentro da regra do clube. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa situação em que é um jogador jovem, de muito potencial, ele foi preterido em vez de outros jogadores teoricamente mais prontos para o clube, e agora aconteceu isso. Tudo bem que há sucessos na postura do Chelsea, como é o caso do Cole Palmer, como é o caso de outros jogadores. Mas para esse caso, esse daí não tem muito o que se salvar, né? Foi uma aposta arriscada e pode virar uma das piores, se não a pior contratação do Chelsea. Porque ainda tem o Sterling. O Sterling realmente é um caso muito difícil de ser superado, porque você recebe muito mais, né? Se a gente para pensar, somar a taxa de transferência ao salário do Sterling, ele vai custar mais aos cofres do clube do que o Mudryk. Mas a verdade é que o Mudryk é um jogador que, assim, causa um problema extracampo que, sinceramente, é um desgaste muito ruim para o clube, porque, assim, não adianta o cara não estar só performando. Agora ele está suspenso por causa de antidoping. Cara, complicado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.